Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nossa, para quem está comemorando a ressurreição e vai morar na eternidade, o Senhor está fraco. Vamos fazer o seguinte: coloque de pé, talvez eu não vou acomodar, né? Você vai ressuscitar com o Senhor um dia, amém? Amém. Quer ir morar no céu, irmão? Então começa a glorificar nesta noite em espírito e em verdade. Nós estamos desde de manhã ouvindo a palavra de Deus, e ela tem falado aos nossos corações. E eu convido a igreja nesse momento para estarmos se quebrantando diante do Senhor, preparando o nosso coração para ouvir a sua palavra, que já está sendo pregada. Já foi lido o texto, já vimos apresentações aqui nessa noite, do amor que foi derramado por mim e por você. A cruz, que é um símbolo de maldição, para nós hoje é de salvação, porque foi através dela que Cristo morreu por nós e pagou o preço que nenhum de nós teríamos condições de pagar. Então nós somos atraídos por esse amor. A cruz do Senhor, é a demonstração do seu amor, e ninguém resiste ao chamado dele nessa noite. Então abra o seu coração e adore ao Senhor, louvando a Ele por esse momento que Ele está proporcionando a nós hoje de refletir sobre essa graça imerecida que nós temos da parte dele. Survival.
Amém. Nós possamos estar exaltando e glorificando esse nome, né? Pois Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, né? Possamos cantar aleluia, pois Ele venceu a morte. Para sempre.
pode nos separar do seu amor. Comigo
Pai, o Senhor é difícil, ó Deus, de encontrar palavras para expressar tudo que o Senhor é e representa para o teu povo. Mas o Senhor também, ó Deus, tem o poder de sondar os corações nessa noite e colher toda a gratidão por palavras que não se consegue expressar por palavras. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor é merecedor, não somente nessa noite, mas para todos sempre. Muito obrigado, Deus, pela salvação em Cristo. E que o Senhor, ó Deus, continue a nos conduzir, ó Deus, em espírito e verdade, não só nos dias de hoje, mas até o dia de nos encontrarmos contigo na glória. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, fica à vontade. Quem quiser acompanhar na projeção, também. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 12. Os irmãos podem ficar à vontade, se quiser acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. As palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por esta noite. E agora, Pai, em nome de Jesus, ministra a tua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Próximo. Qual é o melhor presente que você já recebeu na sua vida? Gostaria que você pensasse em qual o maior presente que alguém já ofereceu para você. Pensaram qual é o melhor presente? Agora eu gostaria que você imaginasse o seguinte: qual é o melhor presente? Aquele que você vê ou aquele que você não vê? Qual o melhor presente? Eu vou quebrar aqui o protocolo, mas eu vou falar para esse lado aqui. Eu gostaria que vocês falassem sim ou não. Qual é o melhor presente? O presente que você vê ou aquele que você não vê? Desse lado. Aquele que você vê ou que não vê? Qual é o melhor presente? O que não vê. Estão de acordo? E esse lado aqui? Que não vê. Que não vê. E esse lado? Qual é o melhor presente? Aquele que vê ou aquele que não vê? Estão indecisos? Se for pressionar a palavra, ele não vê. Aquele que não vê. Joia! Por que eu estou falando isso? Nós vamos ver segundo as Escrituras agora. Qual é o melhor presente que podemos receber? Aquele que nós estamos vendo ou aquele que nós não estamos vendo? Por isso eu convido vocês a meditar comigo no seguinte tema: a ressurreição nos trouxe, em primeiro lugar, próximo, reconciliação. Olha o versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Jesus estava sempre falando para as pessoas. Jesus estava compartilhando com os discípulos. Jesus estava sempre dizendo o seguinte:
está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A ressurreição nos trouxe reconciliação, porque Jesus, ele foi o único sumo sacerdote, no qual ele foi o cordeiro. No Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, ele levava um cordeiro para sacrificar para o sacerdote. E o sacerdote então sacrificava o cordeiro. Por isso Jesus é o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele se entregou. Ele é o cordeiro de Deus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 12. Irmãos, Jesus, ele nos reconciliou porque ele é o sumo sacerdote. E somente ele que pode trazer essa reconciliação com o Pai. Romanos 8, próximo. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque o ser humano não tem mais, o ser humano que tem Cristo Jesus não tem mais nenhuma condenação para ele. Porque Cristo pagou o meu e o seu pecado. Por isso não há condenação. Por isso Jesus é o nosso grande sacerdote diante de Deus, porque ele pagou o preço na cruz. E é por isso que hoje é um dia especial, nós temos que comemorar mesmo, porque ele ressuscitou. E ele nos reconciliou com o Pai como um verdadeiro sacerdote. Está do lado de Deus, à direita de Deus, dizendo o seguinte: esse aqui eu morri por ele, esse aqui eu morri por ele, e esse aqui eu morri por ele. Vocês estão percebendo que a ressurreição ele nos traz isso? Nos traz agora uma intimidade com o Pai, em que o ser humano não tinha mais condições de ter intimidade com Deus. Por isso que no Velho Testamento o Espírito Santo ele trabalhava em algumas pessoas. O Espírito Santo atuava no sacerdote. Deus levantava pessoas e o Espírito Santo atuava. Hoje, através de Cristo, o Espírito Santo atua na vida dos seus filhos. Você quer experimentar o Espírito Santo na sua vida? Tenha Cristo Jesus. Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Creia em Cristo Jesus. E ele pode reconciliar a sua vida com o Pai. Por isso que, tendo Cristo Jesus, você é reconciliado com o Pai. Nós acabamos de cantar com a equipe de louvor. Irmãos, isso é muito sério. Já pensou? Você estava longe de Deus. E através de Cristo você tem intimidade com Deus. Por isso que a ressurreição nos reconcilia. Agora eu gostaria que você pensasse nisso. Você já está reconciliado com o Pai. Cristo Jesus, ele faz sentido na sua vida. A morte de Cristo na cruz, mais de 2000 anos, ele tem um impacto na sua vida. Ou entendemos que Cristo nos reconciliou, amém. Mas será que eu consigo ter intimidade com Deus? Reconciliação. Em segundo lugar, a ressurreição nos trouxe salvação. O versículo 7, quando diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Agora Jesus, ele nos trouxe salvação porque ele foi profeta de Deus. O profeta, ele tinha a incumbência de levar a mensagem. O profeta, ele transmitia a mensagem de Deus para o povo. E Jesus é a própria palavra. Como João fala no capítulo 1, eu sou o verbo. Jesus é o verbo de Deus. Ele estava com Cristo, ele estava com Deus desde a criação, desde a fundação do mundo.
Cristo, ele é o verdadeiro profeta de Deus. Por isso que depois de Cristo não existe profeta. Hoje não existe mais profeta de Deus. Porque Cristo Jesus, ele foi o profeta do Pai. Os ofícios de Cristo, foi o profeta. Ele levou a mensagem do Pai para as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus está escrita. Vocês querem o melhor dom? O melhor dom, gente, não é o dom de mim. O melhor dom não é você fazer isso ou você aquilo. Paulo falou o seguinte: o melhor dom é você anunciar a palavra de Deus. Você profetizar. Profetizar é você falar da palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele falou aquilo que ele conviveu com o Pai. E não se eu falar sobre o céu, eu vou falar daquilo que eu aprendi dos meus entendimentos com 5, 6 anos, até agora, com 40 com meus entendimentos sobre o céu, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu estou lendo nas Escrituras sobre o céu. Agora, não tem como eu falar do céu na sua essência, como de fato o céu é. Sabe por quê? Porque eu não fui no céu. Nem o ser humano da terra tem como descrever o céu como Jesus. Ninguém tem como falar a respeito do Pai se não for Jesus. Por isso que Jesus, ele é um grande profeta. Ele falou porque ele tinha propriedade. Como profeta de Deus, ele anunciou daquilo que ele viveu. Irmãos, quando nós falamos daquilo que nós vivemos. Se eu falar algo daquilo que eu não vivi, eu posso até falar, mas não vai ser com tanta propriedade. Mas Cristo Jesus, ele falou acerca da salvação, porque ele tinha propriedade sobre isso. Próximo. Porque Jesus, como profeta, olha em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés escreveu isso. E Pedro falou sobre acerca de Jesus, porque foi cumprido isso. Vamos lá, próximo. Atos 3, 22, 23 e 26. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmãos, a salvação, quem de fato é salvo em Cristo Jesus, deixa as coisas perversas de lado. A mente é renovada, o coração é transformado. Quem de fato tem um contato, quem de fato tem Cristo nas suas entranhas, tem a vida transformada. Por isso que a salvação você não vai perder, porque você tem o Espírito Santo de Deus tatuado dentro de você. Irmãos, vocês estão percebendo como que a ressurreição nos trouxe a salvação em Cristo? Porque ele, como profeta, ele anunciou, ele falou: olha, vocês precisam crer em mim. Eu e o Pai somos um. Irmãos, se eu fosse um judeu, naquela época, de repente eu ia pegar uma pedra também para cair Jesus. Como um judeu. Sabe por quê? Porque naquele momento Jesus falou: eu e o Pai somos um. Jesus estava se dizendo que ele é Yahvé, o Todo-Poderoso. Jesus, ele falou daquilo que ele estava vivendo. E os judeus não compreenderam. Eu quero dizer para vocês o seguinte: que hoje também muitos cristãos leem a palavra, ouvem a palavra, mas não compreendem a palavra. Como no Velho Testamento.
como no Novo Testamento. Quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Os judeus ficaram perplexos. O que é isso? Como Jesus pode estar falando isso, essa asneira toda? E quando nós falamos assim, você quer ser salvo? Creia em Cristo Jesus. E as pessoas falam assim, mas como? Eu tenho que fazer algo, mas como assim só crer em Jesus? É muito fácil. É fácil ser salvo. Eu preciso fazer algo. Não, você não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque você está longe de Deus. Quem te reconcilia é Jesus. Quem te dá salvação de graça é Jesus. Você precisa crer no nome. E nós cantamos hoje, né? Esse nome, ele é poderoso. Esse nome é maravilhoso. Esse nome, ele faz sentido para a sua vida? Esse nome, alguns fazem tatuagem na pele, né? Mas e no coração, e na alma? Quem já tatuou Jesus no coração, na alma? Ele é o meu Salvador. Não tem salvação em outro nome se não for Jesus Cristo. Não tem salvação se não for Jesus Cristo. A igreja não salva. Nenhum pastor salva. Nenhum profeta salva. Só salva Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Para adorar este nome. E em terceiro lugar, próximo, a ressurreição nos trouxe o paraíso. Então, versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Jesus, lá na crucificação, ele fala para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no... Você ensina para a criança que se ela crê em Jesus, se ela entregar o coraçãozinho para Jesus, ela vai ter vida o quê? Você falou que se alguém estiver morrendo na sua frente, você vai falar, crê em Jesus, para você ter uma morada eterna, não é assim? Mas o que diz as Escrituras? Próximo. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, não se turbe o vosso coração. Jesus ali, ele conhecia o coração dos seus discípulos. Jesus, ele conhece o meio do seu coração. O coração do ser humano, se passa por algum problema, o coração do ser humano já desfalece. Irmãos, é interessante. Você pode estar cheio do Espírito Santo. Você pode estar transbordando do Espírito Santo, mas se acontecer um problema, apenas um problema na sua vida, toda aquela unção, todo aquele transbordar, vai embora, seca, some. Igual Elias. Elias, irmãos, não tem nem como te falar, de repente, como que Elias estava. Uns 450 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal lá, dançando, clamando, e não recebia nada. Elias orou, e o fogo desceu, cheio do Espírito Santo, transbordando aqui, homem. Basta ouvir a palavra de uma mulher, Jezabel, ela vai te matar. Secou toda a unção. Todo o óleo sobre Elias sumiu. Apenas um problema, apenas uma palavra, tudo se vai. Assim é comigo e com você. Nós podemos estar radiante do Espírito Santo, mas um probleminha, some toda a esperança em Deus. Parece que o mundo vai acabar, mas você não acabou de experimentar a presença de Deus? Você não acabou de vivenciar o que Deus está fazendo? E aí Jesus ele fala, não se turbe o vosso coração.
como nós, seres humanos, nós somos muito, mas muito pequenininhos. Nós, como seres humanos, se Deus deixasse os seus filhos, nós íamos perecer sempre nos primeiros problemas. Ou seja, ninguém ia estar aqui. Sabe por quê? Porque quando aparece um problema, nós caímos. Nós fugimos, nós brigamos, nós blasfemamos contra Deus. Por isso que Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Olha, na casa do meu pai muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu estou indo preparar lugar para vocês. Olha, eu preciso ir. Eu preciso preparar uma morada para vocês. Jesus, ele está preparando uma morada para mim e para vocês. Eu sei que vai chegar um dia que nós não vamos mais estar aqui. Todos os problemas seus vão desaparecer. Eu sei que quando nós estivermos lá no céu, nós não vamos estar do jeito que nós estamos. Nós vamos estar louvando, agradecendo o nome do nosso Deus. Mas aquilo que Cristo está preparando para os seus filhos, nem os vírus, nem o vírus, ou vírus. O que Deus tem preparado para os seus filhos. Por isso que a ressurreição nos trouxe para isso. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Irmãos, quando você estiver passando por uma luta, não importa a luta, eu não vou aqui falar, porque todo mundo tem problemas. Mas eu quero dizer uma coisa, uma solução para você. Que você já sabe, que você está igual eu, careca de saber. Em que Cristo é a solução. Mas como Cristo é a solução? Irmão, se você não viver para Cristo Jesus, Ele não tem como ser a solução para a sua vida. Se você não viver para Ele, não tem como Ele solucionar a sua vida. Você precisa viver. Você precisa viver. Tem lutas que você está passando que conselho de pastor não resolve, oração do irmão não resolve, conselhos das pessoas não resolvem. Parece que você está num buraco tremendo que ninguém consegue te ajudar. E eu quero dizer para você que ninguém vai te ajudar mesmo. Se não for Cristo Jesus. Se não for Cristo Jesus. Como está sendo filmado e é jogado pelo YouTube, meu irmão que vai ouvir, ele vai saber que quando ele estava preso e ele me ligou no presídio e conversando com ele, não vou citar o seu nome não, viu, Edilson? Ninguém vai saber o seu nome, tá? Nem na igreja, nem no YouTube, fica tranquilo, o teu nome está guardado, Deus. Amigo meu amigo, me ligou na cadeia e eu falei para ele assim, e ele vai lembrar, ainda você não está no fundo da bolsa. Ele, como não? Eu estou aqui preso! Como não? Ele só saiu do fundo do poço quando de fato ele entregou a vida para Cristo Jesus. E aí depois ele falou, André, eu não entendi. Porque agora, hoje eu sou uma nova criatura. Vocês estão percebendo que não são problemas? Não tem palavra humana que pode tirar você do buraco se não for Jesus Cristo. Quem pode tirar você de qualquer situação é Jesus Cristo. Por isso que o paraíso Ele preparou para mim e para você. Por isso, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. Próximo. Para concluir. O que a ressurreição nos trouxe? Reconciliação.
nos trouxe salvação, nos trouxe um paraíso. E nós temos na ressurreição os ofícios de Cristo Jesus. Ele, como sacerdote, nos reconciliou. Na salvação, como profeta. E também como rei no paraíso. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O ofício de Cristo na ressurreição. Amém? Amém.